Olá, queridos, graça, paz, misericórdia sejam abundantes sobre a sua vida e muita paciência com esse período que estamos passando. Que o Senhor guarde a tua vida, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Vamos meditar? Tome a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 23 a 28. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 a 28, os últimos versículos desta carta, ok? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Fim da carta. Muito bem. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele começa a carta com oração. No final da primeira metade da carta, lá no capítulo 3, de 11 a 13, ele faz uma outra oração e no final da segunda metade ele faz uma outra oração. Da mesma forma que ele começa com oração, ele faz uma oração no final da primeira metade, capítulo 3, de 11 a 13, e ele faz outra oração agora quando termina a carta. Ele começa a oração dizendo o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O pecado nos tornou inimigos de Deus, completamente separados dele. Então, ele, o próprio Deus, tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para pagar pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então ele desfez a inimizade e ele fez a paz. Ele é o Deus da paz. Antes de Jesus, estávamos debaixo da ira do Todo-Poderoso, como transgressores contumazes da sua lei, como perdidos, como mortos espirituais, segundo Efésios capítulo 2, verso 1. Jesus suportou a ira de Deus, a ira do Pai, pelos nossos pecados. Ele fez isso em nosso lugar. Aquela cruz era nossa, aquela ira reservada aos nossos pecados era nossa, mas ele nos substituiu ali, nos reconciliando com Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente e não tínhamos acesso a Deus, mas Jesus Cristo foi o mediador. Ele desfez a barreira da separação com a sua própria morte. Suportou o castigo pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus, fazendo a paz. Por isso que o Deus da paz vos santifique em tudo. Santidade é obra do Espírito Santo em nós, quando buscamos um relacionamento com Deus. Então, perceba, não é algo automático. Não tem estalar de dedos. Plim! Estou santificado. Apertei um botão, estou santificado. Não é
automático. É obra do Espírito Santo, mas eu preciso buscar. Eu preciso desejar a santidade. Eu preciso desejar me aproximar de Deus. Ok? Então não espere a santificação cair do céu. Você tem que buscar, você tem que se preparar diante de Deus, estar diante dele. Você precisa buscá-lo de todo o coração para que essa santificação, que não é esforço nosso, é obra do Espírito Santo, mas tem a nossa participação, porque a Escritura está cheia de versos, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, Jeremias 29:13, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, e assim por diante. Tanto Isaías quanto Jeremias falam sobre isso. Amós fala: buscai-me e vivei, a vida está comigo. Vocês querem vida, mas andam atrás de ídolos mortos. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Amós capítulo 5, e assim vai por diante. A santificação, ela é um processo que molda a nossa vida de tal forma que a imagem do pecado e da culpa que nós tínhamos antes de Jesus dá lugar à restauração da imagem de Deus em nós. O alvo é voltarmos a parecer como Jesus Cristo quando nós fomos criados, lá no Gênesis, no capítulos 1 e 2. O alvo é esse. E dura a vida inteira. Então vai devagar, vai com calma, porque até a vinda do Senhor, ou até a nossa morte física, a gente vai estar lutando contra o pecado, procurando crucificar a carne e assim por diante. Paulo fala que essa santidade pela qual ele ora a Deus precisa nos atingir no espírito, na alma e no corpo. E ele diz que o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só para você entender, a tricotomia, vou repetir, a tricotomia é o termo técnico em teologia para identificar o ser humano em 3 partes distintas. Espírito, a única função do espírito é relacionar-se com Deus. Por isso, quando estávamos em pecado, estávamos espiritualmente mortos. Não tínhamos relação com Deus, porque o espírito em nós só está ali para fazer isso, para ter essa conexão com Deus. Ok? A alma seria responsável, seria a nossa personalidade, seria responsável pelos nossos sentimentos, desejos, vontades, gostos, apetites, pela nossa vida emocional, é responsabilidade da nossa alma. Ok? E ela é substituída algumas vezes por mente, né? Então, tudo aqui, ok? E o corpo, a parte material, visível, com a qual vivemos nesse mundo, com a qual interagimos, porque a alma e espírito não são visíveis. Muito bem. Alma, espírito e corpo são usados aqui por Paulo unicamente para enfatizar que o ser humano, por inteiro, precisa estar diante de Deus de forma integral. Ok? Vou repetir. Espírito, alma e corpo só é usado aqui por Paulo na intenção de enfatizar que a nossa vida integralmente, todas as partes que compõem a nossa vida, devem estar no altar do Senhor, devem estar de forma integral, sendo atingidas pela santificação e moldadas à imagem de Cristo e de Deus. A Bíblia
adota a dicotomia. Dicotomia é o termo técnico usado em teologia para identificar a constituição do ser humano em duas partes. Para a Bíblia, espírito e alma significam a mesma coisa. Você pode ver isso desde o Gênesis, quando Deus soprou fôlego de vida em Adão, e fôlego de vida é espírito, é rian em grego, em hebraico, ok? E aí diz que o homem se tornou alma vivente. Então alma e espírito na Bíblia são entendidos como a mesma coisa. E o corpo, a parte física que leva a gente a interagir, né, nesse mundo, ok? Então a Bíblia, ela caminha por uma constituição do ser humano dicótoma, ou seja, alma e espírito é uma coisa só e o corpo, ok? Porém, Paulo bota aqui separadamente, espírito, alma e corpo, para que os tessalonicenses entendessem que a integralidade do ser humano precisa estar na presença de Deus, precisa ser transformada, precisa ser passada, atingida pela santificação, que é a obra do Espírito Santo. Paulo fala para os tessalonicenses, era uma preocupação dos tessalonicenses, se eles estariam preparados ou não na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tinham essa preocupação, eles tinham essa insegurança. E Paulo então fala aqui no verso 24, no verso 25, não, no verso 24 mesmo. Paulo fala aqui no verso 24 o seguinte: para os tessalonicenses não se preocuparem se estarão prontos na vinda do nosso Senhor ou não, pois Deus é fiel. Ele vos chamou e terminará a boa obra que começou na vida de cada um deles. Deus é quem os escolheu desde antes da fundação do mundo, e Deus os chamou. E Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome no tempo e na história da nossa vida para que nós o sigamos, para que nós caminhemos com Ele, para que nós nos submetamos a Ele, para que nós o recebamos no coração, ok? Confirmando uma eleição que foi feita antes da fundação do mundo. Então, cada um dos tessalonicenses foi chamado por Deus e isso confirmou a eleição deles. E acontece conosco da mesma forma. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e no tempo e na história, ou seja, hoje, né, Deus nos chamou e nos trouxe para o seu reino. E que Deus é fiel e poderoso para completar a boa obra que começou em nós. Leia Romanos capítulo 8, versos de 31 a 39. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo mostra humildade pedindo oração aos tessalonicenses por ele. Paulo se despede com um beijo e recomenda severamente para que a carta seja lida em assembleia reunida, em igreja reunida, para todos os irmãos, e termina com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Deus abençoe.